68 ficou no imaginário como o maio de 68 em Paris, mas não é apenas isso, né? O marco inicial é a ofensiva do Tet no Vietnã, que os generais americanos tinham prometido que com 500 mil homens eles liquidavam essa guerra em poucos meses, e a ofensiva do Tet desmoronou tudo, quer dizer, desmoronou a política americana na Ásia, né? Em janeiro. Nós tivemos aqui no Brasil o assassinato do estudante Edson no calabouço no Rio de Janeiro, e que de repente aquela ditadura que estava ali mansa e pacificamente dominando as coisas, as ruas tomaram conta do país, né? Em abril, no fim de março, depois de novo em julho com a marcha dos 100 mil, quer dizer, o país entrou num torvelinho, a primavera de Praga, né, com a invasão de Praga. Então foi um momento, eu acho, único, que tudo foi colocado em questão. E acho que Medellín foi... se tivesse esperado um pouquinho mais, não teria Medellín. Então ele acontece no meio desse torvelinho, uma América Latina onde as guerrilhas tinham estourado em muitos lugares contra as ditaduras militares. Então, acho que é um momento excepcional em que Medellín aconteceu, com a igreja assumindo que ela tinha que tomar parte nas transformações da América Latina. Na realidade, o concílio é o grande acontecimento religioso do século XX, eu digo em geral, inclusive para as outras igrejas cristãs, as outras religiões também estavam atentas a essa tomada de posição da Igreja Católica, que revolucionava quase 20 séculos de história e recolocava a Igreja diante dos grandes problemas de hoje. O concílio teve lacunas que foram muito sentidas na América Latina. O tema da pobreza, da fome, do subdesenvolvimento foi assumido, mas timidamente, na Gaudium et Spes. E havia uma insistência que era necessário mais do que isso. E Paulo VI tomou duas atitudes, né? Os latino-americanos pediam um secretariado. Tinham para a União dos Cristãos, tinha um secretariado para as outras religiões, para os não crentes, e Dom Helder insistia, escreveu várias vezes para o Papa que precisava um secretariado que cuidasse da fome no mundo, das enfermidades. Paulo VI não criou. Mas prometeu para logo depois do concílio, e criou uma Pontifícia Comissão Justiça e Paz, que era o tema. Aqui eram problemas da justiça. E, num clima de violência, como conseguir uma paz que tinha raízes de violência estruturais, que tinham que ser superadas para se ter paz. Como diz o profeta Isaías, né? A paz é fruto da justiça. Então, ele criou a comissão e prometeu que o que não foi desenvolvido no concílio, ele faria uma encíclica, que foi a Populorum Progresso, né? O desenvolvimento dos povos, um desenvolvimento integral, e aí se denuncia pela primeira vez que a questão social é esse conflito norte-sul, não é apenas a questão operária, como diz Leão XIII, nem a questão camponesa, como João XXIII traz na Mater et Magistra, mas a questão da desigualdade internacional, a injustiça no comércio internacional. Então, Populorum Progresso trata disso. E não é por nada que o tema Justiça e Paz são os dois primeiros documentos do Concílio de Medellín, e o tema do desenvolvimento está no coração de Medellín. Então, essas insuficiências do Vaticano II era uma coisa. A outra não é uma aplicação simplesmente, né? É um olhar da América Latina à luz do concílio. Então muitas coisas foram deixadas de lado, e temas que o concílio não abordou, como juventude, catequese, são documentos importantes em Medellín. A primeira atualidade para mim é o método, porque diz a gente tem que partir da realidade e temos que transformar essa realidade. Então esse método continua extremamente válido, é uma chave de leitura importante que a gente herdou de Medellín. A situação mudou enormemente.
né? Não tinha internet naquele tempo, e tem temas cruciais hoje que não foram aflorados em Medellín. Eu penso, por exemplo, toda a questão ambiental, né? Não é por nada que a encíclica do Papa Francisco, né, a Laudato Si, teve um impacto muito além das fronteiras da igreja, em todos os ambientes mundiais, porque colhe um tema que hoje é fundamental, né? Ou a gente muda isso, ou nós estamos enterrando a possibilidade de vida na Terra. Então esse não é um tema em Medellín. Também não foi um tema, se é muito forte a questão econômica e política, a questão cultural não está no centro de Medellín. Então, eu penso hoje todas as reivindicações das culturas dos povos indígenas, das identidades, as questões da sexualidade, não estão no radar de Medellín como ponto central. Então, nesse sentido, mudou muito o meio ambiente, as questões culturais, as questões de gênero, não fazem parte do horizonte, do debate em Medellín. A opção pelos pobres, os pobres estão se multiplicando no mundo inteiro, ela continua central, a meu ver, de uma igreja servidora e pobre. A questão também de a igreja ser uma igreja que respeita as identidades locais, uma igreja particular. Medellín é uma anticentralização, é uma reivindicação do magistério próprio e de uma colegialidade que não seja menor e empobrecida. Os sínodos foram pensados como uma forma de manter a colegialidade do concílio. Mas no sínodo é o Papa que dá o tema, é o Papa que convoca, é o Papa que nomeia os delegados, é o Papa que no fim faz a exortação pós-sinodal. Então, para mim é uma forma muito empobrecida, enquanto que em Medellín, pela primeira vez no âmbito da igreja e o único lugar, se teve uma colegialidade efetiva. Os bispos se reuniram, decidiram, não foi uma consulta, e criaram um magistério próprio. A gente não tem um magistério semelhante a Medellín, depois Puebla, Santo Domingo e Aparecida nos outros continentes. Eu acho que isso é uma herança fundamental, inclusive para as outras igrejas. E penso que hoje com o Papa Francisco há de novo uma sintonia no sentido de se propor uma descentralização da igreja, um protagonismo das igrejas locais e a gente voltar para um fim à centralização que retomou seu curso depois do concílio e que com o Papa Francisco está se buscando formas de retomar a intuição fundamental do concílio de uma colegialidade real em toda a igreja. Bom, então, Padre Oscar Bioso, 1968 é um ano emblemático para a sociedade, para a política no mundo, para a cultura, para os costumes. Como que o senhor, então, colocaria ou descreveria a Conferência de Medellín, naquele ano de 68, como uma resposta tanto ao Concílio Vaticano II, quanto às questões que se apresentavam para a Igreja e para a sociedade na época? 68 ficou no imaginário como o maio de 68 em Paris, mas não é apenas isso, né? Eu acho que o marco inicial é a ofensiva do Tet no Vietnã, que os generais americanos tinham prometido que com 500 mil homens eles liquidavam essa guerra em poucos meses, e a ofensiva do Tet desmoronou tudo. Quer dizer, desmoronou a política americana na Ásia, né? Em janeiro. Nós tivemos aqui no Brasil o assassinato do estudante Edson no calabouço no Rio de Janeiro, e que de repente aquela ditadura que estava ali mansa e pacificamente dominando as coisas, as ruas tomaram conta do país, né? Em abril, no fim de março, depois de novo em julho, com a marcha dos 100 mil, quer dizer, o país entrou num torvelinho, a primavera de Praga, né, com a invasão de Praga. Então foi um momento
eu acho, único, que tudo foi colocado em questão. E acho que Medellín foi... se tivesse esperado um pouquinho mais, não teria Medellín. Então ele acontece no meio desse torvelinho, uma América Latina onde as guerrilhas tinham estourado em muitos lugares contra as ditaduras militares. Então, acho que é um momento excepcional em que Medellín aconteceu, com a igreja assumindo que ela tinha que tomar parte nas transformações da América Latina.